Oração para vencer batalhas impossíveis. Pai, a batalha é impossível para mim, e é exatamente por isso que ela é perfeita para ti. Senhor Deus, Pai eterno, o Deus que escolhe os impossíveis para mostrar que só Ele é possível. Venho diante de ti hoje não com estratégia elaborada, não com plano sofisticado, não com força acumulada. Venho com a batalha que não consigo vencer sozinho, com problema que ultrapassou a minha capacidade, com a situação que esgotou as minhas soluções antes de se resolver. E venho entregar, porque aprendi, da forma mais difícil, que as batalhas impossíveis não foram dadas para que eu as vencesse com mais esforço. Foram dadas para que eu parasse de lutar com as minhas forças e começasse a confiar nas tuas. A batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Essa é a declaração que muda tudo. Não é minha para vencer com mais dedicação. Não é minha para resolver com mais inteligência. É de Deus. E Deus nunca perdeu uma batalha que assumiu. Decreto: a batalha é de Deus. Ele nunca perdeu uma batalha que assumiu. Como Josafá, que ouviu que 3 exércitos marchavam contra ele e correu para a oração, não para as armas, que fez algo que a lógica humana nunca faria. Enviou adoradores à frente do exército, cantores, louvadores, pessoas que foram ao campo de batalha com vozes, não com espadas. E Deus armou emboscada contra os inimigos. E quando o exército de Josafá chegou, só havia cadáveres. Vitória pela adoração, vitória antes de lutar. Decreto: adorarei antes de lutar. A adoração confunde o inimigo. Como Davi, que foi ao encontro de Golias sem armadura real, com apenas uma funda e 5 pedras. Todos viam o gigante Davi, via o Deus que o gigante estava insultando. E essa perspectiva foi a diferença entre derrota e vitória. O problema não mudou de tamanho, a perspectiva mudou. O gigante não encolheu. O Deus de Davi ficou maior do que ele. Decreto: vejo o Deus que está comigo maior do que qualquer gigante. Como Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército atrás, o mar à frente, montanhas dos lados, nenhuma saída humana. E Deus disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que marchassem antes de ver o mar abrir, que dessem o passo da fé antes de ver o resultado da fé. Que eu dê esse passo hoje, Pai, que avance para minha batalha impossível com a confiança de quem já sabe o resultado. Porque o Deus que vai à frente já esteve no amanhã e voltou para dizer: o caminho está aberto. Decreto: marcho antes de ver o mar abrir. A fé avança antes do resultado, ai. Como Elias, que orou 7 vezes pela chuva e mandou o servo olhar 6 vezes sem resultado. E na 7ª, uma nuvem pequena como a palma de uma mão, o suficiente para Elias decretar: levanta-te e come, porque há ruído de chuva abundante. A nuvem pequena era evidência suficiente para a fé grande. Que eu seja sensível aos sinais pequenos da tua movimentação, Pai. Que não despreze a nuvem pequena. Que não exija o dilúvio completo para começar a agradecer. Que a fé que tenho seja suficiente para decretar antes de ver a totalidade da resposta. Decreto: não desprezo a nuvem pequena. É evidência que Deus já está agindo, ai. Pai, a batalha impossível que enfrento hoje, deposito nas tuas mãos agora, completamente, sem ficar com a parte que acho que consigo resolver tudo. Porque aprendi que Deus não compartilha a batalha, Ele assume. E quando assume, vence da forma que só Ele pode vencer.
de uma forma que quando acabar, ninguém poderá dizer que foi resultado humano. Decreto: deposito a batalha impossível nas mãos de Deus. Ele assume completamente. Que os teus anjos sejam enviados agora para a linha de frente da minha batalha. Que o arcanjo Miguel e seus exércitos celestiais tomem posição onde o inimigo tomou. Que o que foi construído nas trevas contra mim seja desmantelado pela luz de Deus. Que o que parecia vitória do inimigo se revele como armadilha para ele. Decreto: os anjos de Deus estão na linha de frente da minha batalha correm, e eu adorarei. Antes de ver o resultado, antes das correntes caírem, antes do mar abrir, antes da nuvem crescer, adorarei. Porque o Deus da batalha impossível merece louvor, antes do resultado tanto quanto depois. E porque, quando eu adorar nas circunstâncias impossíveis, o céu treme, as estratégias do inimigo se confundem, e o que era impossível começa a parecer inevitável. Decreto: adoro agora. O que era impossível começa a parecer inevitável. Obrigado, Pai. Obrigado porque impossível para mim é o ambiente natural do teu poder. Obrigado porque a batalha que não consigo vencer é exatamente o tipo de batalha que te agrada assumir. Obrigado porque quando sair desta situação, e vou sair, a glória será toda tua, como sempre deveria ter sido. Toda honra e toda glória são tuas, agora e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, amém. E que seja amém. Oração para vencer batalhas impossíveis. Pai, a batalha é impossível para mim, e é exatamente por isso que ela é perfeita para ti. Senhor Deus Pai eterno, o Deus que escolhe os impossíveis para mostrar que só Ele é possível. Venho diante de ti hoje não com estratégia elaborada, não com plano sofisticado, não com força acumulada. Venho com a batalha que não consigo vencer sozinho, com o problema que ultrapassou a minha capacidade, com a situação que esgotou as minhas soluções antes de se resolver. E venho entregar, porque aprendi, da forma mais difícil, que as batalhas impossíveis não foram dadas para que eu as vencesse com mais esforço. Foram dadas para que eu parasse de lutar com as minhas forças e começasse a confiar nas tuas. A batalha não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Essa é a declaração que muda tudo. Não é minha para vencer com mais dedicação. Não é minha para resolver com mais inteligência, é de Deus. E Deus nunca perdeu uma batalha que assumiu. Decreto: a batalha é de Deus. Ele nunca perdeu uma batalha que assumiu. Como Josafá, que ouviu que 3 exércitos marchavam contra ele, correu para a oração, não para as armas. Que fez algo que a lógica humana nunca faria. Enviou adoradores à frente do exército, cantores, louvadores. Pessoas que foram ao campo de batalha com vozes, não com espadas. E Deus armou emboscada contra os inimigos. E quando o exército de Josafá chegou, só havia cadáveres. Vitória pela adoração. Vitória antes de lutar. Decreto: adorarei antes de lutar. Adoração confunde o inimigo. Como Davi, que foi ao encontro de Golias sem armadura real, com apenas uma funda e 5 pedras. Todos viam o gigante Davi. Via o Deus que o gigante estava insultando. E essa perspectiva foi a diferença entre derrota e vitória. O problema não mudou de tamanho, a perspectiva mudou. O gigante não encolheu. O Deus de Davi ficou maior do que ele.
Decreto: vejo Deus que está comigo maior do que qualquer gigante. Como Moisés diante do Mar Vermelho, com o exército atrás, o mar à frente, montanhas dos lados, nenhuma saída humana. E Deus disse: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, que marchassem. Antes de ver o mar abrir, que dessem o passo da fé, antes de ver o resultado da fé. Que eu dê esse passo hoje, Pai. Que avance para minha batalha impossível com a confiança de quem já sabe o resultado. Porque o Deus que vai à frente já esteve no amanhã e voltou para dizer: o caminho está aberto. Decreto: marcho antes de ver o mar abrir, a fé avança antes do resultado ir. Como Elias que orou 7 vezes pela chuva e mandou o servo olhar 6 vezes sem resultado. E na 7ª, uma nuvem pequena como a palma de uma mão, o suficiente para Elias decretar: levanta-te e come, porque há ruído de chuva abundante. A nuvem pequena era evidência suficiente para a fé grande. Que eu seja sensível aos sinais pequenos da tua movimentação, Pai. Que não despreze a nuvem pequena, que não exija o dilúvio completo para começar a agradecer. Que a fé que tenho seja suficiente para decretar antes de ver a totalidade da resposta. Decreto: não despreza a nuvem pequena, é evidência que Deus já está agindo. Pai, a batalha impossível que enfrento hoje, deposito nas tuas mãos agora, completamente, sem ficar com a parte que acho que consigo resolver. Tudo. Porque aprendi que Deus não compartilha a batalha, Ele assume. E quando assume, vence da forma que só Ele pode vencer. De uma forma que quando acabar, ninguém poderá dizer que foi resultado humano. Decreto: deposito a batalha impossível nas mãos de Deus. Ele assume completamente. Que os teus anjos sejam enviados agora para a linha de frente da minha batalha. Que o arcanjo Miguel e seus exércitos celestiais tome posição onde o inimigo tomou. Que o que foi construído nas trevas contra mim seja desmantelado pela luz de Deus. Que o que parecia vitória do inimigo se revele como armadilha para ele. Decreto: os anjos de Deus estão na linha de frente da minha batalha. Oi. E eu adorarei antes de ver o resultado, antes das correntes caírem, antes do mar abrir, antes da nuvem crescer, adorarei. Porque o Deus da batalha impossível merece louvor, antes do resultado tanto quanto depois. E porque, quando eu adorar nas circunstâncias impossíveis, o céu treme, as estratégias do inimigo se confundem, e o que era impossível começa a parecer inevitável. Adoro agora. O que era impossível começa a parecer inevitável. Obrigado, Pai. Obrigado porque impossível para mim é o ambiente natural do teu poder. Obrigado porque a batalha que não consigo vencer é exatamente o tipo de batalha que te agrada assumir. Obrigado porque quando sair desta situação, e vou sair, a glória será toda tua, como sempre deveria ter sido. Toda honra e toda glória são tuas, agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que seja amém.